Agora eu vou passar para você os 6 passos que você precisa fazer o bolo letra perfeito. Vamos lá. Eu vou te passar certinho o que você precisa fazer para você fazer o bolo letra perfeito, e só com essa explicação aqui você já vai abrir muito tua mente. Ó, os 6 passos então para ter o bolo letra perfeito. O primeiro passo deles, primeiro assim eu digo que o principal, é a massa certa. E como eu te falei que não pode ser qualquer massa para esse tipo de bolo, se você errar na massa, aí você desandou o bolo, você desestruturou ele inteirinho. A massa certa para esse tipo de bolo, ela tem que ser uma massa leve, ela não pode ser uma massa pesada, ela tem que ser uma massa que aceita muito bem corte para você cortar, aceita muito bem calda, e eu consegui chegar nessa massa perfeita pra gente fazer esse tipo de bolo, tá? O segundo passo, lembrando que todos esses passos estão em cada um em um módulo lá no nosso curso. O ponto do chantininho. E por que o ponto do chantininho é tão importante aqui também? Como eu te falei, o ponto do chantininho é o que vai dar a estrutura também, ele faz parte da estrutura desse bolo, né? A gente faz uma cinta de contenção por toda a volta do bolo, e é essa cinta que mantém o recheio ali dentro sem aparecer, e ela tem que ser exatamente no lugar certinho para dar estrutura. Então esse chantininho não pode ficar mole, tá? Outro ponto aqui é o próximo passo, molde ideal. E qual molde ideal então pra gente fazer esse tipo de bolo? Não precisa ser um molde de acrílico, não precisa ser um molde de alumínio. Pode ser sim um molde de folha de sulfite, que você imprime e depois você descarta. Porém, esse molde, ele tem que ter um padrão, como eu já te falei. Então, por exemplo, se você vai lá e faz um molde seu hoje, de número 1, e você faz ele quadradinho, com as quinas tudo quadrada, o próximo molde que você for fazer, de outro número, outra letra, tem que seguir aquele mesmo contexto. Se você fez quadrado, você continua no quadrado. Por exemplo, se você faz hoje quadrado, amanhã alguém te pede o número 2, você faz as quinas arredondadas, acaba que você não tem um padrão, inclusive o padrão de largura dele e de altura. Então, se você vai oferecer para o seu cliente 2 alturas de bolo, você oferece 2 alturas, o que você não pode é ficar cada hora fazendo de um tamanho, né? E a largura, a mesma coisa. Outro detalhe é que se você faz hoje pequeno, um pouquinho menor, outro você faz grande, faz mais estreito, faz mais largo, você vai usar mais recheio naquele bolo. Acaba que você não tem esse padrão e você não consegue nem precificar e nem calcular direito esse bolo, porque cada hora ele vai estar de um tamanho. E o cliente fica confuso também, porque cada hora está de um tamanho, né? Agora, outro ponto aqui muito importante, o número 4, é a consistência do recheio. A consistência do recheio, gente, para esse tipo de bolo precisa ser cremosa, tá? Tem que ser um recheio que ela fique ali estabilizado, não pode ser um recheio que seja desestruturado, mole. Ele não vai parar muito bem ali no meio desse bolo, tá? Você pode, inclusive, com o método certo, do jeito certo, colocar até geleia nesse bolo. Só que tem um jeito certo de aplicar, e hoje o bolo que a gente vai fazer, eu vou colocar frutas vermelhas, geleia de frutas vermelhas. Então, você vai ver que é possível sim colocar um recheio mais molinho no meio, tá? E o quinto passo aqui é a montagem perfeita.
Mas, Gil, o que seria essa montagem perfeita, né? O que eu tenho que saber para fazer para montar esse bolo, né, perfeitinho? Bom, primeira coisa, você precisa cortar esse bolo da forma correta. Você precisa fazer toda a parte de estrutura desse bolo certinha, né? A cinta de contenção com o chantininho, o modo de colocar o recheio direitinho. Não pode ser um recheio que você vai colocar com colher, que você vai estragar a cinta de contenção. Você tem que centralizar o bolo no tabuleiro, que depois você não vai conseguir mexer com ele, né? Você tem que, quando for colocar a segunda parte do bolo, você tem que deixar as duas partes do mesmo tamanho, não pode estar torta, tá? Então essa é a parte da estrutura, a parte da montagem, que você tem que fazer ela perfeitinha, seguindo o método certinho, tá? E o sexto ponto aqui, que é muito importante, que é o que vai dar o tchan no bolo, né? Que é o que vai chamar a atenção, é a decoração. A decoração adequada. E por que eu falo que esse tipo de bolo ele tem uma decoração adequada? Você precisa prestar atenção na forma como você vai decorar esse bolo. Porque como a gente está fazendo um bolo que ele é em formato de uma letra ou de um número, não é a mesma coisa da gente montar um bolo com topper, né? Que aí vai ficar tudo alto ali em cima. Se a gente coloca muita coisa alta, muita coisa saindo para os lados nesse bolo, acaba que atrapalha o bolo e a gente não consegue nem perceber que letra que é, que número que é. Então tem que ser bem singela a decoração desse bolo, de uma forma que a gente não tampe a letra, né, ali o número que tá ali na mesa, tá?